Testando, alô. Bom dia, irmãos. Está parecendo que não está sendo um bom dia, não. Bom dia, irmãos. Opa, grata alegria e grande satisfação estar aqui nessa casa de novo. Nossa, faz muito tempo. E gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. Pastor Takashi ligou e falou assim: pastor, será que alguém aí do Bosque pode pregar na Liberdade, que nós vamos ter o retiro da liderança? Aí eu mandei para a equipe pastoral, aí aquele silêncio funebral, né? Aí não teve jeito, né? Um dos pastores está dando aula lá para os juniores, estamos recebendo muitas visitas lá, então a pastora Noemi também pediu para passar também aí um grande abraço para todos vocês. Muito bem, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, na Tua presença, queremos abrir o nosso coração para o mover, o toque, o ministrar, o consolo, os desafios do Senhor para cada um de nós nesta manhã. Deus, Tu conheces cada coração que está aqui, suas lutas, suas dificuldades. Deus de amor, estende a Tua mão. Seja refúgio, seja fortaleza, seja socorro bem presente nesses irmãos que estão lutando para a glória do Teu nome. E ao sairmos daqui, todos nós possamos sair daqui, ó Deus, movidos, tocados, transformados pelo Senhor. Nós Te pedimos isso, rogamos isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Quero falar sobre um assunto que eu acredito que todos nós, de alguma forma, nós já passamos. Quem sabe há pessoas que ainda estão passando, estão, quem sabe, travando uma luta com esse assunto. E nós queremos olhar esse assunto como um desafio. E eu quero convidar você, nesta manhã, a abrir o seu coração diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração de uma forma muito particular. E se você está lutando com isso, hoje, minha oração é que você saia daqui com algo de Deus para o teu coração, desafiado a fazer uma ação para que Ele possa ter um terreno de trabalhar essas coisas dentro de você. Amém? Vamos fazer o seguinte, irmãos. Abaixa a tua cabeça. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Tem alguma coisa que você está lutando? Talvez problema na família, problema de saúde. Alguma coisa que você não consegue vencer. E nessa manhã, eu estou crendo que o Espírito Santo quer fazer alguma coisa. Então, o desafio da oração tua agora, Espírito Santo de Deus, eu creio, como nós fomos desafiados aqui no louvor, eu creio em Ti. Eu agora dou permissão para o Senhor trabalhar no meu coração. O Senhor está permitido a mudar aquilo que o Senhor quer mudar dentro de mim. O Senhor tem permissão, o Senhor pode sondar o meu coração, e eu autorizo o Senhor, porque até agora eu tenho lutado, e não tenho conseguido, e eu quero colocar agora isso diante do Senhor, para o Senhor fazer isso na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você crê nisso? Irmãos, a gente não é assim. A gente sempre crê que Deus pode fazer no outro. Não é verdade? Às vezes a gente ouve uma mensagem e fala assim, isso é costume de pastor, viu? Graças a Deus vocês não pensam assim. Mas a gente ouve uma mensagem, nossa, isso aqui era bom para aquele irmão. E o dito cujo não veio no culto. Então a gente fica pensando que aquela palavra é boa para aquela pessoa. E a gente toma uma postura de fechar o nosso coração para aquilo que Deus quer falar para ti. E eu estou orando que você não pense dessa maneira, viu? Pastor, isso aqui era para aquele irmão, ele está lutando com essas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Salmo. Vamos olhar o Salmo 103. E ao lermos esse texto, nós já vamos desconfiar o assunto no qual a gente vai tratar nesta manhã. Salmo 103, versículos 3 até o 5. Salmo 103. Vamos ler desde o versículo 1. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Quero nessa manhã ter um tempo para juntos nós refletirmos sobre um assunto que todos nós de alguma forma passamos, enfrentamos, ou quem sabe ainda hoje, agora, estamos lutando. Pode ser que estamos numa grande dificuldade nessa área. E nessa manhã, nós gostaríamos de sair daqui vitoriosos nessa área, que tem deixado muitas pessoas amarradas, presas, que tem até impedido de crescer espiritualmente, e ficam doentes espiritualmente, e olha só, até fisicamente. Esse assunto que eu quero tratar com vocês nessa manhã é sobre o perdão. Deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui já enfrentou luta para perdoar alguém? Quem já? Ok. Então, tem gente aí que está assim, teve luta, está lutando e ainda vai lutar. Os que não levantaram a mão, talvez, não estão lutando para perdoar alguém. Mas tem alguém que precisa perdoar você, né? Sei lá eu. Mas nós enfrentamos isso. Irmãos, como isso é comum. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nessa área, pastor, eu estou levando rasteira toda hora. Então, irmãos, claro, com a ajuda do nosso amado Espírito Santo, nós gostaríamos de sair daqui proclamando vitória nessa área. Essa área de perdão. Irmãos, em consequência dessa luta, vocês acreditam que há pessoas que saíram da igreja e nunca mais voltaram
por causa desse problema? Se a gente não foi a vítima, às vezes a gente é o causador. Uma palavra maldita machuca o coração. E a pessoa não consegue administrar isso, fica com o coração amargurado. Quantas pessoas estão longe do caminho do Senhor, porque ficou chateado, não conseguiu perdoar. E traz consequências para a própria vida. Quantos estão numa situação assim? Irmãos, quantas pessoas não conseguem perdoar o pai? Não conseguem perdoar a mãe? Quantos maridos não conseguem perdoar a esposa e nem a esposa consegue perdoar o marido? Não é verdade? É um negócio complicado de a gente administrar. Quantas pessoas estão na igreja, mas com o coração numa extrema dificuldade de perdoar? Vocês conhecem aquela uma assim que fala: perdoo, mas não esqueço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem um ser humano na face da terra que consegue perdoar no padrão de Jesus. Não tem. Ué, pastor, e aí, então como é que fica, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem, eu conheço alguém que é suficientemente poderoso para nos capacitar a perdoar como Ele pede para nós perdoarmos. Não é verdade? Se Cristo vive em mim, esse Cristo que a gente crê que é poderoso, Ele é suficientemente poderoso para nos capacitar a fazer aquilo que Ele pede. O grande problema não é Ele. O grande problema sou eu. Se Cristo vive em mim, e nós damos abertura para o mover dEle, tenha certeza de uma coisa: Ele te ajuda. Ele está com a gente. Ele ama você. E Ele quer que você faça aquilo que Ele tem pedido para fazer. E essa é uma das áreas. O perdão. Vamos abrir o nosso coração nessa manhã e dizer: Espírito Santo, pode fazer essa obra em mim. Lá em Salmo, ou melhor, lá em Marcos, capítulo 2, versículo 7, fala assim: porque fala a eles deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Só Ele, unicamente Ele tem condições de realizar o ato perdoador. Irmãos, guarda isso no seu coração. Esse ato perdoador tem o seguinte significado: deixar sem efeito as marcas da ofensa. O ato perdoador é isso: deixar sem efeito as marcas da ofensa. Quando a gente perdoa, não é que a gente teve uma crise de amnésia. Você não vai esquecer o que aquela pessoa fez, mas aquilo que ele fez já não mais me atinge.
aquilo que ele fez não mais faz com que eu fique ruminando dia e noite. E muitas vezes a gente pensando assim, ai, coitadinho de mim. O perdão, irmãos, é a manifestação do próprio Deus em nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. E quem ama, perdoa. Como o salmo que nós lemos, perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, isso é divino. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então vamos viver isso. Quem é que está em nós? Então, o divino está em nós e nos capacita a fazer e perdoar como Ele quer que a gente perdoe. Amém? Quando nós falamos sobre perdão, o padrão não é o meu perdão, ou de alguma outra pessoa. Quando nós falamos de perdão, o padrão é de Jesus. Qual que é o padrão simples que Ele deixou para nós perdoarmos como? Como Ele nos perdoou. Esse é o padrão. O que Jesus falou para Pedro nesse assunto? Olha só, Pedro perguntou quantas vezes que a gente deve perdoar o irmão. Ele pergunta e ele já responde. O que ele falou? 7 vezes. Por quê? 7 é o número perfeito. Se eu perdoo 7 vezes, é um perdão perfeito. Jesus dá uma rasteira nele, extrapola conceito, extrapola um monte de coisa, e Jesus fala o quê? 70 vezes 7. Na matemática isso dá quanto? Na minha acho que dá 490 vezes. Não é, Jesus não está falando, é 490 vezes. Jesus está dizendo, perdoa, perdoa e continua perdoando. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, torna sem efeito as lembranças do ultraje. Aquilo que foi ultraje para mim, ele não vai ter mais uma ação negativa na minha vida. O fato não é que foi apagado da nossa memória, mas aquela ação já não tem mais aquela atuação negativa. Lembro, mas aquilo já não mais me atinge. Olha que coisa interessante. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu passei por isso. Eu fiz o meu retiro, eu faço 2 vezes por ano, primeiro, segundo semestre. Eu vou lá para o Shalom, não tem ninguém, é só os passarinhos, o mato e a gente. Fico uma semana lá. Antes ficava 5 dias, agora estou ficando uma semana. E eu fui lá, porque tinha que trabalhar essa questão do perdão aqui dentro de mim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei
todas as mensagens que eu preguei sobre perdão, li todas. Uma vez, duas vezes. Eu falei, isso precisa funcionar para mim. Aí eu decidi, Deus, se for pela minha força, não vai dar e nem vai durar. Então, Senhor, trabalha aqui dentro de mim. Irmãos, Deus fez um quebrantamento e eu resolvi, voltando para casa, primeira coisa que eu ia fazer é pedir perdão. Cheguei em casa, adivinha o que aconteceu? O Espírito Santo falando no coração. Lembra o que você decidiu? Irmãos, não saía. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, e aquilo apertando o meu coração. Aí eu falei assim, Deus, chega de vida cristã teórica, me ajuda. Aí eu fui. Pedir perdão. Irmãos, não é fácil pedir perdão. Fui lá, pedi perdão, e eu comecei a enumerar todas as coisas que o Espírito Santo tinha falado no coração. A pessoa a quem eu estava pedindo perdão, perdoou. Irmãos, não é por causa disso, mas por obediência à palavra do Senhor. Deus tirou daqui de dentro. Deus trabalhou aqui dentro. Foi um desafio, mas o alívio, a sensação de que aquilo que Cristo disse, que Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, é como aquilo fosse arrancado de dentro de mim. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós vamos ver algumas situações em que a palavra perdão tem sentidos, alguns outros sentidos, e eu quero olhar com vocês pelo menos 3 deles, bem rapidamente. Primeiro sentido para a questão, para o perdão, está no Salmo 78, versículo 38. Ele diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Esse salmo tem essa palavra perdoa. E essa palavra perdoa, nesse versículo, ela tem a mesma origem na palavra revestir, que está ali em Gênesis 6,14. Em Gênesis 6,14 é aquela citação da questão quando Deus manda Noé construir a arca. Olha só, Gênesis 6,14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa palavra, em Salmo 78, 38, essa palavra perdoa, ela tem o mesmo sentido da palavra calafetar. Eu achei interessante isso. Isso significa que é aquela ideia de cobrir por dentro e por fora. É um sistema de vedação que impede a penetração de água, isolando o meio externo do interno. Irmãos, o perdão de Deus é a condição de estarmos revestidos de uma atitude de confiança.
de uma atitude de dependência. Isso nos capacita a mantermos seguros em meio aos ataques externos. Está calafetado. Às vezes, antes de chegar, já está perdoado. Irmãos, quem se acha perdoado por Deus, tem essa garantia de um total equilíbrio diante das influências. Irmãos, até do passado. Saiba, irmãos, Deus em Cristo Jesus nos perdoou e cobriu cada um de você com esse perdão. Esse é o primeiro sentido. Perdão, calafetar. Segundo sentido, ainda no Salmo, no 25, versículo 18. Olha só o que diz. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. A palavra usada aqui para perdoar tem o sentido de que? Tirar, levantar. Vamos olhar no Velho Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 14. Olha só que interessante a relação que é feita nessa questão do perdão e o significado dessa palavra que a gente vê no livro de Levíticos, capítulo 14, versículos 1 em diante. Olha só. Era questão de uma orientação para aqueles que estavam com problema de lepra, para os leprosos. Olha só o que diz o 14:1. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, este sairá para o arraial, o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, estofo de carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre a água corrente. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo carmesim e o isopo, e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então, e declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Era um jeito, né, que se fazia naquela época. E essa palavra aqui, no Salmo 25:18, perdoa, tem o mesmo significado de soltar. Porque a falta do perdão aprisiona. Olha que coisa interessante. Este verbo soltar tem o mesmo sentido de perdoar. E a mesma coisa, irmãos, é um quadro típico do sacrifício de Cristo, da nossa morte juntamente com Ele. Esse é o segundo sentido da palavra perdão. Vamos olhar o terceiro sentido. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 7, 41 a 43. No versículo 43 de Lucas 7 diz assim: respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, vamos ler o texto todo, a gente entende. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Está aqui essa palavra, perdoou. Irmãos,
a Bíblia apresenta o sentido aqui de perdão com essa palavra, cancelar. Cancelar a dívida. Isso é mais uma conotação de perdoar. Antigamente, no Velho Testamento, o que acontecia? O sacerdote, ele colocava a mão sobre a cabeça de um bode, e é o sentido de transferir todo o pecado do povo sobre esse animal, não só bode, mas ovelhas, mas no caso aqui, em Levítico 16, era um bode. Ele põe a mão sobre a cabeça do bode, e todo o pecado do povo era transferido para esse bode, e esse bode era solto para o deserto. Ele ia para o deserto para morrer. Essa palavra cancela a dívida, cancela essa dívida. E quem é que fez isso por nós? O Senhor Jesus. Irmãos, se estamos lutando com essa questão de perdão, que tal? Eu até perguntaria, você topa? Dá um passo. Pastor, eu tenho tentado, não tem sido fácil. Verdade, irmãos, não é fácil. Mas tem um Deus que é suficientemente poderoso para tirar isso de você, que tem aprisionado durante já muito tempo. Às vezes a gente quer passar desapercebido, mas está lá. Quero fechar esse momento só com uma ilustração bíblica, que acho que os irmãos conhecem muito bem, no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Quero concluir com essa parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Sabendo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, esse texto não podia ter esse último versículo, não é verdade? Podia terminar no 14. Olha o 15, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Alguém podia arrancar esse versículo daqui. Porque, olha só, Jesus, nessa parábola, faz essa comparação,
E ele termina falando assim: meu pai vai fazer a mesma coisa. E olha só que a palavra fala, se do íntimo, aqui dentro, não perdoardes cada um do seu irmão. Olha esse texto, olha esse texto. Quanto é que devia aquele servo para o seu senhor? 10.000 talentos. E o outro que devia para esse, o conservo que devia para esse servo, quanto que ele devia? Quanto? Ele devia 100 denários. 10.000 talentos, olha só, um talento é igual a 6.000 denários. Um talento é igual a 6.000 denários. Um denário é a mesma coisa de um salário de um trabalhador de um dia. Então, ele devia 6.000 denários. 10.000 talentos. São 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho. Irmãos, eu fiz a conta aqui, deu 164.383 anos. Irmãos, impagável. E aquele servo foi para o seu senhor, e a palavra foi assim: sê paciente comigo, eu tudo pagarei. Suplicou, e aquele senhor perdoou. Tão grande dívida. Aí sai ele na rua, encontra outro que devia 3 meses de salário, não teve a capacidade de perdoar, botou dentro da cadeia. Agora, como é que o chefe da casa, dentro da cadeia, vai trabalhar para poder pagar a dívida? Esse senhor ficou sabendo do acontecido, chamou, e a palavra foi: assim como eu te perdoei tão grande dívida. O que aconteceu? Você perdeu a capacidade de perdoar uma dívida que não tem comparação com a sua. Vai para a cadeia. Agora, como é que ele vai pagar isso? Aí, nessa parábola, Jesus fala assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Irmão, irmã, eu não sei se você tem lutado com isso. Que tal pegar isso e colocar lá na cruz de Cristo? Não é seu isso. Agora é uma decisão que você precisa tomar. Se você quer carregar isso, você carrega. Mas se você quiser pegar isso e colocar lá na cruz de Cristo, dá para fazer. Dá para fazer. Porque Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Que tal você, se está enfrentando alguma coisa assim, pegar isso e colocar lá na cruz de Cristo? Senhor, não mais me pertence. E uma coisa você pode ter certeza: aquele que vive em você, esse Cristo, Ele é poderoso para te capacitar a caminhar sem mais esse peso. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.
Irmãos, se tem nome, se tem situação, talvez passe aí na sua mente um filme rápido. Eu disse que perdoei, mas aquilo ainda me afeta. Que tal pegar isso e colocar na cruz de Cristo? Quero, então, agora, desafiá-lo. Se é pai, se é mãe, se é irmão, se é parente, se é irmão da igreja, se é alguém lá no serviço, se é o patrão, pega isso, põe lá na cruz de Cristo. E você pode proclamar em alto e claro som: Jesus, isso não mais me pertence. Jesus, toma isso para o Senhor. Começa aí o processo de libertação. Uma palavra que você talvez recebeu. Uma atitude que foi feita. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Diga a Ele assim: Jesus, isso não mais me pertence. A pessoa está livre, a pessoa está solta, e aqui dentro de mim está calafetado. Para nós fecharmos esse momento, eu quero perguntar: quem é que fez essa oração? Se você fez essa oração porque está enfrentando, eu quero orar por você nessa manhã. Você quer ficar de pé no seu lugar? Não tenha vergonha. Não tenha medo. Nós oramos no começo: Espírito Santo de Deus, quero sair daqui tratado, curado, curada. E nessa área de perdão, o Senhor vai estar dando vitória para você. Você que está de pé, ore comigo. Repete comigo essa oração. Espírito Santo de Deus, Tu conheces a minha limitação. E eu sei que aquele que vive em mim é ilimitado. E o Senhor, ao partir, deixou o Espírito Santo. E agora eu me aposso dele. E peço no nome de Jesus: retira isso de mim. Retira essa mágoa. Retira essa dor. E, ó Deus, está na tua cruz. Não mais me pertence. E eu quero agora proclamar para mim mesmo. Eu quero proclamar que eu estou liberto, estou liberta em nome de Jesus dessa questão do perdão. Para a glória do teu nome. Eu te agradeço, porque o Senhor fez o sacrifício por mim. Perdoou os meus pecados. E eu sei que esse que vive em mim é suficientemente poderoso para me ajudar
a perdoar também. Nós te louvamos e eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, toma nas tuas mãos esses nossos queridos, nossas queridas irmãs. Deus, o Senhor conhece a caminhada de cada um. Coisas talvez extremamente difíceis, mas, Senhor, hoje, o mover, o toque, a tua presença, invada o coração, Senhor. Põe a tua mão, o sangue de Jesus Cristo, traz e faça essa libertação. E de hoje em diante, em nome de Jesus, estão libertados desta prisão, para a glória do teu nome, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe, quero pedir que o Senhor dê força para poder continuar a caminhar na tua presença, liberto nessa área de perdão, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, poderão sentar-se. Vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu pedi perdão, eu não falei para quem que era, né? Foi para minha esposa. Eu fico pensando quantas esposas estão amarguradas pelas atitudes do marido. Quantos maridos estão amargurados pela esposa não respeitá-lo. Vou dizer uma coisa para você. Irmãos, a tentação volta, viu? Ele quer vir outra vez. Mas quando a gente está calafetado, o que vem de fora não nos atinge. Então, quando está querendo atingir, e a gente começa a pensar em um monte de coisa, em nome de Jesus. Eu deixei na cruz, então está lá. Deixa lá. Quem já leu aquelas historinhas do tio Patinhas? Não tinha o cara é assim, né? Lembra? Ele vai dar uma moeda para o pobre, ele jogava uma moedinha assim, mas tinha um fiozinho ligado ali, ó. Quando ele ia pegar, ele trazia de volta. Nós fazemos muitas vezes isso com Deus. Está aqui Deus. Não está funcionando como eu quero, aí você toma de volta. Aí entorna o caldo mesmo. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, vou dizer, irmão, irmã, está no melhor lugar onde deveria estar, nas mãos de Deus. Deixa lá que Ele cuida, deixa lá que Ele faz o melhor. E caminha a sua vida servindo o Senhor com alegria, se relacionando com as pessoas com alegria. Amém? Deus abençoe. Senhor Jesus, faz dessa tua igreja Holiness da Liberdade, irmãos e irmãs, essa comunidade na largueza do coração, que perdoa, que sabe pedir perdão. Deus Todo-Poderoso, se tem algum relacionamento quebrado por falta dessa questão, Jesus, eu quero pedir uma intervenção do alto, para que a luz de Cristo possa brilhar com muito mais intensidade, para a glória do teu nome. Quero te louvar, quero te agradecer, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.